Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça, primeira edição. Olá, boa tarde. A decisão do Supremo que vai definir se empresas privadas podem fazer doações a políticos em campanha eleitoral vai ficar para o ano que vem. Na sessão plenária de ontem, o ministro Teori Zavascki pediu vista do processo. Na sessão desta quinta-feira, 2 ministros votaram. O ministro Luiz Roberto Barroso acompanhou o relator. Ele considerou que o modelo atual de doações estabelecido nas leis vigentes é inconstitucional. De acordo com o ministro, cabe ao Congresso Nacional criar um novo sistema eleitoral que contemple o financiamento de campanha por parte das empresas. Nós temos um sistema eleitoral que comporta eleição proporcional, lista aberta e financiamento empresarial, que é um foco contínuo de antirrepublicanismo e de corrupção no país. Outro a votar foi o ministro Dias Toffoli. Ele também considerou que empresas não podem financiar campanhas políticas. Para o ministro, o processo eleitoral não deve sofrer a influência do poder econômico. Não há justificativa constitucional para a participação de pessoa jurídica no processo eleitoral brasileiro, em qualquer fase ou forma, já que não podem exercer a soberania popular. Não podem votar, não podem ser votadas. O julgamento dessa ação direta de inconstitucionalidade começou na sessão de quarta-feira com os votos do relator, ministro Luiz Fux, e o presidente do STF, ministro Joaquim Barbosa. O julgamento foi suspenso com pedido de vista do ministro Teori Zavascki e deve voltar à pauta no próximo ano. Terminou o julgamento dos 2 réus acusados de participação nas mortes do ministro aposentado do Tribunal Superior Eleitoral, a mulher dele e a empregada do casal. Juntas, as sentenças chegam a 115 anos de prisão. A sentença saiu ainda na madrugada desta sexta-feira. Foram 45 horas de julgamento. O Tribunal do Júri de Brasília condenou Leonardo Campos Alves, ex-porteiro do prédio da 113 Sul, a 60 anos de prisão, e Francisco Maírlon Barros Aguiar, comparsa de Leonardo, a 55 anos. Os dois vão cumprir pena em regime inicial fechado. Eles foram condenados por homicídio qualificado e furto qualificado. O ministro aposentado do TSE, José Guilherme Vilela, a esposa dele, Maria Carvalho Mendes, e a empregada do casal, Francisca Nascimento, foram mortos com 73 facadas no apartamento da família, na quadra 113 Sul, em agosto de 2009. O julgamento de outros 2 réus, Paulo Santana, sobrinho de Leonardo, e Adriana Vilela, filha do ministro aposentado, ainda não tem data marcada. Adriana é a única que espera o julgamento em liberdade. Ela é acusada, segundo o Ministério Público, de ser a mandante do crime. A presidente da República, Dilma Rousseff, sancionou a mini-reforma eleitoral aprovada recentemente pelo Senado. As mudanças têm o objetivo de diminuir os custos das campanhas e garantir mais condições de igualdade na disputa eleitoral entre os candidatos. Para começar, a mudança diminui o período de realização das convenções partidárias. Passam a valer de 12 a 30 de junho do ano eleitoral. Atualmente, o prazo vai de 10 a 30 de junho. As novas regras atingem ainda as propagandas. Os partidos não poderão incluir nos horários destinados aos candidatos majoritários a propaganda de candidatos às eleições proporcionais e vice-versa. A campanha nas redes sociais está liberada, mas a contratação direta ou indireta de pessoas para publicar mensagens com ofensas a candidato, partido ou coligação será considerada crime eleitoral. A lei permite que os comícios de encerramento da campanha durem até às 2 da manhã. Nos outros dias, o horário continua a ser das 8 às 24 horas. Nos carros, a propaganda poderá ser feita apenas com adesivos limitados ao tamanho de 50 por 40 centímetros.
A mini-reforma permite que pré-candidatos participem de entrevistas e debates no rádio, TV e internet para expor plataformas e projetos políticos. Essas situações não serão consideradas propaganda antecipada. Com relação às contas de campanha, o novo texto dispensa de comprovação as cessões de bens móveis de até R$4.000 e doações entre candidatos, partidos e comitês nos casos de uso comum de material e a sede. Pela nova regra, a Justiça Eleitoral deverá analisar as contas de campanha limitando-se ao exame formal dos documentos contábeis e fiscais apresentados pelos partidos políticos, comitês e candidatos. Também com o objetivo de diminuir os gastos com as campanhas, a contratação de cabos eleitorais fica limitada. O número de cabos eleitorais contratados para cada candidato não poderá passar de 1% do eleitorado nos municípios com até 30 mil eleitores. Onde houver mais de 30 mil eleitores, será permitida a contratação de mais uma pessoa para cada grupo de 1.000 eleitores excedentes. Quanto à substituição de candidatos, seja para cargos majoritários ou proporcionais, só poderá ser feita caso o pedido seja apresentado até 20 dias antes da eleição. A exceção é em caso de morte do candidato. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Marco Aurélio, ressalta que, apesar da aprovação, as regras não valem para o pleito de 2014. A Constituição Federal revela, em bom português, em bom vernáculo, que a lei que de alguma forma altere o processo eleitoral, ela entra em vigor imediatamente, mas não se aplica à eleição que se realize até um ano após. E o Superior Tribunal de Justiça negou o recurso de uma candidata que tinha passado em um concurso público, mas foi eliminada por responder a ações penais. A decisão é da primeira turma. De acordo com os magistrados, os crimes que constam no processo contra a candidata criam uma situação incompatível com o cargo disputado. Ela passou para a vaga de delegada de polícia, mas na fase de investigação social foi constatado que responde em ações penais por formação de quadrilha e corrupção ativa. Por isso foi eliminada. Ela entrou com recurso no Superior Tribunal de Justiça depois que o mandado de segurança no Tribunal de Justiça de Mato Grosso foi negado. No STJ, alegou que isso fere o princípio da presunção da inocência. O relator do caso, ministro Ari Pargendler, lembrou que no tribunal existem diversos entendimentos que garantem que o candidato indiciado em inquérito policial ou processado criminalmente não seja eliminado do concurso, mas destacou que isso não se aplica aos cargos em que o aprovado atua em nome do Estado. Um cargo público assim de relevância, como um cargo de juiz, de promotor, de delegado, em que eles vão ser praticamente o guardião do Estado, esses cargos eles podem afastar, inibir o ingresso de pessoas que têm uma vida pregressa, que têm uma mancha na sua vida social ou na sua vida funcional em outros cargos. E o motorista de ônibus de Manaus vai receber adicional de insalubridade por causa do calor excessivo dentro do veículo. Ao vivo no Tribunal Superior do Trabalho, João Fagundes Neto conta mais detalhes. Oi, João, boa tarde. Olá, Rafaela, boa tarde. Pois é, o motorista abriu o processo alegando que Manaus é uma cidade muito quente, o calor dentro do ônibus seria insuportável. Além disso, o assento dele fica exatamente acima do motor do veículo, o que deixaria o ambiente de trabalho ainda mais quente. Na primeira instância, ele pediu um adicional de insalubridade em grau máximo, que renderia 40% de aumento. O caso chegou ao TRT do Amazonas, que entendeu que havia insalubridade, mas em grau menor, e deu ao motorista 20% de acréscimo. Então, o caso veio parar aqui no TST, a empresa recorreu, mas os argumentos não foram aceitos. Os ministros confirmaram a insalubridade e mantiveram o entendimento do regional de 20% de adicional. O TRT também identificou que a cadeira que o motorista usava era de ferro e o assento formado com aquelas cordinhas para facilitar a ventilação, e esse conjunto de provas dispensaria uma análise de um técnico do Ministério do Trabalho. Outro caso também sobre insalubridade julgado aqui no TST, um profissional que acompanha atletas de golfe conseguiu adicional porque comprovou que durante as partidas caminhava durante todo o tempo com os pés encharcados de água. A reportagem é da Carolina Andrade.
O trabalhador conta que ficava no campo até que o último jogador saísse, independentemente das condições climáticas, sem capacete, sem luva e que nunca recebeu adicional de insalubridade por ficar exposto à umidade frequente. Ele afirma ainda que muitas vezes ficava com os pés expostos a produtos químicos aplicados no campo. A empresa se defendeu e afirmou que, além dos jogos não ocorrerem em dias de chuva, o trabalhador andava em uma motocicleta, sem contato com o chão. Para os ministros do TST, não há prova suficiente de que a empresa fornecia equipamento de proteção. Além disso, existe um laudo pericial que mostra que o trabalhador ficava exposto à umidade, podendo aí contrair doenças respiratórias e reumatismo. E você vai ver depois do intervalo. Shopping é condenado a indenizar cliente por tentativa de assalto. Justiça mantém demissão de auditores fiscais. Não saia daí, a gente volta já. Olá, o programa desta semana fala sobre a saúde financeira. De acordo com a Federação do Comércio, as dívidas dos brasileiros já ultrapassam 16 bilhões de reais, o que tem levado as pessoas a gastarem tanto. Vamos mostrar as vantagens e desvantagens dos empréstimos, cada vez mais fáceis, as regras do crédito consignado. Veja também a pesquisa que mostra: os servidores públicos são os mais endividados. Por isso, já existem programas para orientar esse pessoal. No Superior Tribunal de Justiça, a iniciativa tem dado certo. Quem ficava todos os meses no aperto, agora sabe administrar o dinheiro. Não perca o STJ Cidadão desta semana. Eu espero você. Até lá! Anunciadas medidas para melhorar a segurança nos estádios de futebol e evitar a violência. 9 projetos devem ser implantados. Cenas fortes de agressões em pleno estádio em Joinville. Na última rodada do Campeonato Brasileiro, torcedores do Atlético Paranaense e do Vasco quase provocaram uma tragédia. Por causa da confusão na arquibancada, a partida teve que ser interrompida. Este homem usou um pedaço de madeira para atingir o adversário. Mesmo já desacordado, o torcedor continuava sendo agredido. 4 pessoas ficaram gravemente feridas. Uma chegou a sofrer fratura no crânio e foi levada para o hospital. O caso foi manchete em vários jornais do país e do mundo. Depois da repercussão, o Ministério do Esporte convocou uma reunião para discutir a violência nos estádios. Participaram representantes do Judiciário, do Executivo, do Legislativo e da sociedade. 9 medidas foram definidas no encontro. Criar um guia de procedimento de segurança para atividades esportivas, especialmente para jogos de futebol, implementar juizados de torcedores nos estádios, criar delegacias especializadas para os torcedores em todos os estados, estabelecer um cadastro de torcedores impedidos de entrar nos estádios, maior responsabilização dos clubes, integrar as polícias que atuam nos eventos, equiparar estádios e arenas com equipamentos de segurança seguindo o padrão dos estádios que receberão a Copa, instalar Câmara Técnica no Ministério da Justiça para tratar da segurança de eventos esportivos e encaminhar ao Congresso Nacional projeto com novas regras para a segurança particular. O Conselho Nacional de Justiça comentou as propostas apresentadas. A Justiça está aparelhada para responder a essas situações. De que forma? Através dos seus juizados. Uma questão é só de logística de instalar esses tribunais dentro dos estados. Isso a gente tem que trabalhar estado a estado, porque tem a lei de organização judiciária que precisa ser trabalhada. O CNJ não pode impor aos estados essa situação. Tem que respeitar as autonomias dos estados.
E para falar sobre o assunto, recebemos hoje o presidente em exercício da Comissão de Direito Desportivo da OAB, Maurício Corrêa da Veiga. Doutor Maurício, boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada pela presença aqui no Jornal da Justiça. Eu que agradeço a oportunidade. Nós vimos na reportagem uma série de medidas que serão implantadas para tentar diminuir, ou evitar essas cenas lamentáveis que assistimos na reportagem também e se tornaram comuns, O senhor acha que essas medidas elas podem ser implantadas a curto prazo? Olha, eu sinceramente eu acho que elas devem ser implantadas a curto prazo. Na verdade, elas tardam em entrar no nosso ordenamento, porque essa questão que envolve a segurança nos estádios e nos jogos, principalmente nos jogos de futebol, é um problema de segurança pública. Evidentemente que ninguém discute que a organização dos campeonatos de futebol, o Campeonato Brasileiro, é organizado por um ente privado, ou seja, uma entidade privada que organiza. Mas não é por esse fundamento que a segurança pública vai se imiscuir de atuar para reprimir qualquer tipo de violência, porque ela tem que adotar todos os meios possíveis para assegurar a integridade física daquele torcedor que está lá. Afinal de contas, são 70 mil pessoas, 80 mil pessoas que comparecem nos estádios, isso sem contar as pessoas que estão em volta, nos arredores lá dos estádios. Entre as medidas anunciadas, nós vimos que temos aí o cadastro de torcidas, a criação de juizados, a identificação dessas pessoas é fundamental para coibir e para punir depois? Eu acho que sim. A identificação dessas pessoas é, de fato, uma medida extremamente relevante, porque eu até acho que não pode nem chamar de pessoas, porque são bárbaros, são selvagens, que devem ser banidos, devem ser condenados criminalmente, devem ser banidos dos estádios, a fim de que o estádio seja aquele lugar onde o torcedor possa ir para torcer, levar a sua família, levar as crianças. Então, a identificação desses torcedores é sim uma medida fundamental. Isso já ficou comprovado que funcionou na Europa, por exemplo, que você praticamente baniu os hooligans. Você ter a polícia toda integrada, todas as esferas da polícia integradas para poder identificar, é algo extremamente relevante. Doutor Maurício, nós temos o Código Penal, temos o Estatuto do Torcedor e regras também da CBF. Qual lei vale para o caso, uma situação dessa? Pois é, legislação nós temos. Você pode aplicar todo esse conjunto legislativo. O Estatuto do Torcedor prevê no seu artigo 39A que a torcida organizada que promover baderna, briga, invadir campo, ela pode ficar até 3 anos impedida de comparecer nos estádios. A gente está vendo aí cenas lamentáveis do último domingo, o jogo lá em Joinville. Quer dizer, é difícil coibir, mas a gente está no caminho certo, Governo e Judiciário unidos para evitar situações assim. Sem dúvida, é extremamente importante que o poder público intervenha, porque não é mais admissível, principalmente às vésperas da Copa do Mundo e dos Jogos Olímpicos, que cenas como essas se repitam. E numa situação como essa, você ainda tem, por exemplo, o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que prevê a punição, no artigo 213, do mandante do jogo. Caso a torcida adversária também tenha contribuído para a briga, ela vai ser punida. E também a entidade que organiza o jogo. No caso, esse jogo foi em Santa Catarina. Então, deve haver uma punição exemplar, e não só para as entidades, mas solidariamente para os dirigentes, porque o Código Brasileiro de Justiça Desportiva assim prevê. E na medida em que você responsabiliza os dirigentes, você vai adotar uma medida efetiva para coibir que uma prática, que cenas lamentáveis como essas voltem a ocorrer. Mas essas medidas anunciadas prevêem também que o clube deve ser penalizado, como o senhor está ressaltando agora, Sim, a penalização do clube, inclusive, está prevista no CBJD. Ele pode perder até 10 mandos de campo, o clube mandante. E se ficar comprovado que a torcida adversária também contribuiu para a baderna, para a violência, a torcida adversária, o clube adversário, também será penalizado. Salvo se você identificar todos os agressores, aqui você pode ter uma identificação de um ou outro, sem dúvida, que devem responder criminalmente com penas severas e devem sim ser banidos, ou que todas as medidas cabíveis para o banimento dessas pessoas, desses bárbaros selvagens que acabam não só com a imagem
do próprio esporte, mas com a imagem do próprio país, principalmente às vésperas da Copa do Mundo. Com certeza, é lamentável. Doutor Maurício, obrigada pela presença aqui. Boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde. E o Superior Tribunal de Justiça decidiu que um shopping deve indenizar uma cliente por tentativa de assalto no estacionamento. Os danos morais foram fixados em R$8 mil. Os ministros da 4ª turma confirmaram a decisão do Tribunal de Justiça da Paraíba, que condenou um shopping do estado a indenizar uma cliente que sofreu uma tentativa de assalto no estacionamento do estabelecimento. A família saía de um estacionamento de um shopping quando foi abordada por 3 homens. 2 deles estavam armados. O motorista conseguiu dar ré e escapar dos criminosos. O segurança do shopping também fugiu com medo. Mesmo assim, os criminosos desistiram de cometer o assalto. O shopping foi condenado a pagar R$8 mil de indenização por danos morais à família. Segundo a secretária da Comissão de Direito do Consumidor da OAB do Distrito Federal, o estabelecimento é responsável pela segurança dos veículos que estão em seu estacionamento. Está tendo uma contraprestação. Eu estou pagando um valor para que ele zele e guarde do meu veículo. Se ele tem que zelar e guardar do meu veículo, ele tem que deixar o meu veículo, quando eu retornar, do mesmo jeito. Da mesma forma que eu estando dentro do veículo, ele tem que zelar pela minha segurança, pela minha qualidade, de forma que eu não possa ter nenhum tipo de intempérie. E se tiver, ele tem que responder por isso. O estabelecimento comercial responsável pelo estacionamento ou o estacionamento em si. O ministro Luiz Felipe Salomão citou a súmula 130 do STJ, que determina que a empresa deve responder por danos e furtos em veículos em seu estacionamento. Lembrou ainda que a indenização foi baseada também nos danos morais sofridos na ocasião. O STJ manteve a demissão de 2 auditores fiscais acusados de receber propina em Goiás. A investigação policial apontou a participação deles em irregularidades que envolveram uma cervejaria. Os ministros do STJ reconheceram a nulidade de determinadas provas, mas não invalidaram o processo administrativo disciplinar que levou à demissão dos auditores. Eles rejeitaram o recurso em mandado de segurança interposto pelos 2 ex-auditores fiscais. A investigação da Polícia Federal, batizada de Cevada, apontou a participação dos auditores demitidos na retirada de notas fiscais emitidas pela cervejaria em troca de propina. Eles teriam dado baixa nos documentos de forma irregular no sistema eletrônico da Secretaria de Fazenda. Mais tarde, os mesmos documentos foram encontrados na casa dos auditores. Ao julgar o recurso contra a decisão do Tribunal de Justiça de Goiás, o ministro Humberto Martins, relator do processo, considerou que ficou comprovado o efetivo dano ao erário e que há provas suficientes para determinar a demissão dos auditores. E você vai ver no próximo bloco. Banco é condenado a indenizar ex-funcionária. A gente volta em instantes. Até já. O CNJ em Ação desta semana mostra mais decisões da sessão de número 180 do Conselho Nacional de Justiça. Você também fica por dentro dos eventos que vão movimentar o Judiciário e acompanha o Conselho nas redes sociais. Vai ver também reportagens e uma entrevista com a diretora do Departamento de Pesquisas Judiciárias, Janaína Penalva. Nós vamos conversar sobre o censo dos magistrados. O levantamento vai traçar o perfil dos juízes brasileiros. Não perca, é no CNJ em Ação desta semana. Quando um brasileiro cresce, todos crescem com ele. É por isso que o governo federal está realizando o maior programa de educação profissional da sua história, o Pronatec. Mais de 5 milhões de brasileiros em todo o país já estão se qualificando e mudando suas vidas. E até 2014 serão 8 milhões. Acesse o site do Pronatec e conheça as oportunidades na sua região. Pronatec, cada brasileiro que cresce faz o Brasil maior. Ministério da Educação, Governo Federal. Um erro em uma procuração vai custar quase R$400 mil ao Banco Santander. Ele vai ter que indenizar uma ex-funcionária que provou na justiça ter sido vítima de assédio moral.
O valor da indenização por dano moral, 500 salários mínimos, foi fixado pela Justiça do Trabalho em primeira instância. Tudo começou quando o posto do Banco Santander, no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, foi assaltado. Uma das funcionárias ficou muito abalada com o episódio de violência e aí teve que ser transferida do local de trabalho. Ela entrou na Justiça contra o banco, pediu uma indenização por dano moral e ganhou. O banco recorreu ao TRT da 2ª Região, que reduziu o valor da indenização. Só que a bancária recorreu ao TST para apresentar um erro no recurso. A procuração representava apenas o Banco Real, que foi comprado pelo Santander. No TST, a relatora, ministra Adelaide Miranda, julgou que a procuração corrigida foi apresentada depois do prazo. Ela confirmou que não se admite emenda ou complementação posterior ao recurso e manteve a sentença de primeiro grau, que fixou a verba indenizatória em 500 salários mínimos, em valores de hoje, R$400 mil. Bom, nós entramos em contato com o banco, mas até agora não tivemos resposta. E vamos agora para as notícias da semana que foram destaque no STJ. O Superior Tribunal de Justiça negou o recurso do ex-presidente da Transbrasil, Antônio Celso Cipriani. A ação foi contra a revista Isto É e um jornalista da empresa. Eles publicaram uma reportagem considerada ofensiva por Cipriani. Para o ministro Luiz Felipe Salomão, o entendimento do tribunal admite a livre manifestação do pensamento, sem atingir a honra, a dignidade e a vida pessoal. No entanto, para verificar se realmente houve a ofensa, o relator lembrou que seria necessário reexaminar as provas, e isso não cabe ao STJ em recurso especial. Os contratos de seguro que trazem cobertura para danos corporais incluem tanto os danos morais, materiais como estéticos. O entendimento é da 3ª turma. Para os ministros em contratos de seguro, o termo danos corporais inclui as outras modalidades de dano, moral, estético ou material. Isso não vale apenas se não forem expressamente excluídas. E a primeira turma do STJ manteve a condenação do ex-prefeito do município de Pedro Velho, no Rio Grande do Norte, Lenivaldo Brasil Fernandes. De acordo com o processo, durante o mandato de 2001 a 2004, ele fez contratações sem concurso público. A defesa alegou que a lei de improbidade administrativa não deveria ser aplicada, já que Lenivaldo tinha um mandato eletivo, e questionou as penas de suspensão dos direitos políticos e multa. Para o relator, ministro Benedito Gonçalves, a decisão da Justiça do Rio Grande do Norte está de acordo com o entendimento do STJ. Quanto às penas, ele destacou que as sanções não são desproporcionais. Vai ser enterrado hoje o corpo da ministra Denise Arruda, que atuou no Superior Tribunal de Justiça de 2003 a 2010. O enterro vai ser na capela do Tribunal de Justiça do Paraná. Denise Martins Arruda nasceu em Guarapuava, no Paraná, em 1941. Formou-se na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Estado em 1963. Foi advogada, tornou-se juíza em 1966. Ingressou no Tribunal de Alçada em 1993. 9 anos depois, ocupou o cargo de desembargadora do Tribunal de Justiça do Paraná. A ministra morreu na última quinta-feira de falência múltipla de órgãos. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Félix Fischer, foi para o Paraná acompanhar o velório que acontece na capela do Tribunal de Justiça do Estado. Denise Martins Arruda foi a primeira mulher da carreira da magistratura a ocupar em caráter efetivo o cargo de desembargadora no Paraná. No STJ, foi a 4ª mulher a ser ministra. E nós encerramos mais esta edição do Jornal da Justiça, primeira edição. Outras notícias do Judiciário você terá logo mais às 6h30 no JJ, segunda edição. Ótimo fim de semana para você. Direitos Sem Fronteiras desta... Olá, boa tarde. A decisão do Supremo que vai definir se empresas privadas podem fazer doações a políticos em campanha eleitoral vai ficar para o ano que vem.
Na sessão plenária de ontem, o ministro Teori Zavascki pediu vista do processo. Na sessão dessa quinta-feira, 2 ministros votaram. O ministro Luiz Roberto Barroso acompanhou o relator. Ele considerou que o modelo atual de doações estabelecido nas leis vigentes é inconstitucional. De acordo com o ministro, cabe ao Congresso Nacional criar um novo sistema eleitoral que contemple o financiamento de campanha por parte das empresas. Nós temos um sistema eleitoral que comporta eleição proporcional, lista aberta e financiamento empresarial, que é um foco contínuo de antirrepublicanismo e de corrupção no país. Outro a votar foi o ministro Dias Toffoli. Ele também considerou que empresas não podem financiar campanhas políticas. Para o ministro, o processo eleitoral não deve sofrer a influência do poder econômico. Não há justificativa constitucional para a participação de pessoa jurídica no processo eleitoral brasileiro, em qualquer fase ou forma, já que não podem exercer a soberania popular. Não podem votar, não podem ser votadas. O julgamento dessa ação direta de inconstitucionalidade começou na sessão de quarta-feira com os votos do relator, ministro Luiz Fux, e o presidente do STF, ministro Joaquim Barbosa. O julgamento foi suspenso com pedido de vista do ministro Teori Zavascki e deve voltar à pauta no próximo ano. Terminou o julgamento dos 2 réus